O trabalho realizado nessa primeira etapa era o potencialmente possível. Então a gente foi arrumando a casa aos poucos, foi entendendo o que a gente podia fazer e chega um momento em que isso encontra o seu limite, né? E aí ocorre uma oportunidade do uso dos créditos sociais que a Light tinha junto ao BNDES, e nós recebemos a notícia de que existia a possibilidade de um investimento adicional naquele ano. Eu acho que isso, a gente acabou usufruindo desses recursos porque nós tínhamos demonstrado no decorrer dos anos anteriores que nós tínhamos despertado um potencial que justificava o investimento adicional. Nós ganhamos uma coisa muito maior até que um prêmio, é o reconhecimento de um bom trabalho. Por exemplo, se você pegar lá o caso da anastilose, a anastilose, o que é? É um trabalho seríssimo de arqueologia, né, que você junta material novo com material antigo e ergue de repente uma porta do Capitão, uma fachada do Capitão Mor. Com esse conhecimento, quem é que patrocinou? Foi o BNDES. Esse projeto de revitalização do circuito arqueológico, ele é proposto ao BNDES com a visão de que o parque tinha se credenciado a ser um vetor, uma força no vetor de desenvolvimento turístico, cultural da região. E o Cidade Viva, né, nós somos uma instituição cultural que nós entendemos muito bem qual é o nosso lugar dentro dessa conversa. E existem momentos nos quais esse lugar ele se torna ainda mais evidente. Na época, por exemplo, aquela linda parceria com o BNDES, o investimento realizado pelo BNDES no parque, foi um momento no qual diferentes instituições que não necessariamente estavam no dia a dia do projeto precisavam dialogar. E cabe ao Cidade Viva, nesses momentos, mediar esse diálogo para que cada instituição possa oferecer o que tem de melhor naquela situação e para que todos nós possamos caminhar juntos em prol do projeto. A cidade de São João Marcos foi uma cidade muito importante. É a cidade onde nasceu Pereira Passos, tem uma relação, vamos dizer assim. Foi a cidade onde passou Dom Pedro I em direção a São Paulo, né, ao Ipiranga, para o Grito do Ipiranga. Alguns cidadãos acompanharam. Então, a cidade foi tombada pelo IPHAN, né, pela sua importância. O Casaril era muito importante, a igreja matriz, uma igreja grande, uma segunda igreja, 2 teatros, né? Era uma cidade pulsante, né? Com uma história, e tudo isso estava sendo recuperado pela equipe do Instituto Cidade Viva. Foi então decidido que ia se trabalhar com a igreja e com as edificações que eram remanescentes das principais casas da rua principal da cidade de São João Marcos. E a gente ficou pensando numa técnica que pudesse ser usada para remontar trechos daquelas construções, que não seria exatamente recompor totalmente as construções e, ao mesmo tempo, ancorar essas imagens que as pessoas viam nas maquetes, nas fotografias, com o que se via lá em campo. Então a gente trabalhou lá primeiro, treinando, fizemos oficinas para treinamento da mão de obra, de modo que eles soubessem lidar com os remanescentes sem que se destruísse qualquer evidência que ainda existisse dos remanescentes materiais das casas. Então, depois dessas oficinas de treinamento, a gente fez um trabalho de remoção do material depositado
Com isso foram aparecendo diversas coisas, todo o material foi separado, cadastrado. Daí se identificou todas as peças que ainda existiam da demolição. Aí nessa parte o Ciro fez uma arqueometria, né? Medição de todas aquelas peças para ver da viabilidade de se fazer a anastilose. Nós começamos a ter a ideia de fazer uma reconstrução, que era possível uma reconstrução parcial, para que o visitante pudesse chegar lá no local, na área, e ter uma noção de como teria sido a cidade, né? Uma vez que essa que era a ideia do gestor do parque, de fazer uma requalificação do circuito de visitação. Então, a partir daí, o Ciro fez o projeto de dita anastilose, que foi a reconstrução dos muros, das paredes da fachada, e nos locais que se reconheceu as cantarias que eram daquele local, ela voltou para o local. Algumas portas, por exemplo, só se encontrou metade das cantarias, né, que formavam a porta, a outra metade está sem a pedra. Eu passei ali como aluna, como professora, hoje enquanto gestora. Quando a gente chega ali e vê a ruína, vê em pé, é uma casa em pé. Diferente de falar que ali existiu uma casa, mas eu tenho uma fachada numa casa. Então, os alunos, eles entendem melhor. Eles falam, nossa, aqui realmente era a fachada, aqui é uma janela. Então, para eles, hoje, toda essa estrutura erguida faz toda a diferença. Uma fachada, eu sei o que é uma fachada. Uma fachada de uma ruína é diferente, e isso fica muito mais fácil para ele, muito mais dentro da realidade. O trabalho de anastilose feito aqui no sítio São João Marcos, ele permite com que os alunos tenham uma visão melhor sobre o que é a educação patrimonial. Dentro daquilo que os parques podem oferecer, com esse trabalho que foi feito, né, os alunos têm uma visão diferente do que é o sítio arqueológico, do que é o patrimônio histórico. Eu entrei no INEPAC e fui escolhida para cuidar do Parque São João Marcos. E foi uma alegria enorme, porque até hoje é assim, um orgulho, né, ver o parque, o trabalho que eles fazem, né? Em 15 anos teve todo um pensamento de ter um parque ativo, né? As ações que foram feitas de anastilose, que teve materiais, né, que até hoje podem ser vistos e estudados pelo patrimônio, que garante assim uma preservação de memória para o futuro. E aquele momento dos investimentos do BNDES, eu considero que foi uma segunda fase do projeto, quando a gente realmente inaugura uma série de melhorias e repensa o que nós precisamos fazer aqui dentro do ponto de vista educativo e cultural. E que existem forças importantes, como a Prefeitura Municipal de Rio Claro, entendendo que nós temos um potencial de virar um destino diferenciado de um turismo histórico, cultural, ecológico, né?